O Banco Master é suspeito de uma nova fraude agora de mais de 11 bilhões de reais, envolvendo fundos de uma empresa investigada por ligação com o PCC. Ontem, o dono do banco e um ex-presidente do Banco de Brasília foram ouvidos pela Polícia Federal sobre outra fraude de 12 bilhões. Master é suspeito de uma nova fraude envolvendo fundos de uma empresa investigada por ligação com o PCC. As transações investigadas são a mais de 11 bilhões de reais. Muito bem, meus amigos. Aconteceu o que o regime brasileiro não queria que acontecesse de jeito maneira nenhuma. Você está sabendo que os Estados Unidos da América entraram oficialmente no caso do Banco Master? Meus amigos, o cerco está se fechando e tudo indica que o fim da linha está chegando para Xandão. E eu já te faço uma pergunta que não quero calar. Você acredita que depois que a Globo e a grande mídia virou contra Moraes, ele está mais próximo do que nunca de cair do STF e até mesmo parar na prisão? O que eu vou mostrar aqui nesse vídeo vai te deixar de boca aberta. Isso aqui não é um boato, não é especulação da internet. Segura aí, porque o que está vindo à tona agora é pesado demais e pode mudar tudo. O circo não só pegou fogo, ele começou a desabar. Meus queridos, antes de continuar esse vídeo, por favor, eu te peço, deixe o joinha para esse vídeo, compartilhe esse vídeo, para que o YouTube não venha enterrar essas informações bombásticas que eu trago aqui hoje. Eu preciso também da tua ajuda. Se você está chegando aqui pela primeira vez, inscreva-se aqui no canal, ativando o sininho das notificações, para você ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo nos bastidores da política dentro do nosso país. Agora presta muita atenção no que está acontecendo. Porque agora melou tudo de vez para Xandão. Porque os Estados Unidos entrou de cabeça no caso do Banco Master e no envolvimento dele com o PCC. E aí o cerco se fechou de vez para Alexandre de Moraes. Bora reagir comigo a esse vídeo, porque o que eu vou te mostrar agora vai te deixar de boca aberta. Amigos, aconteceu o que o regime brasileiro não queria que acontecesse de jeito maneira nenhuma. Você está sabendo que os Estados Unidos da América entraram oficialmente no caso do Banco Master? Pois é, meu amigo, a partir de agora esse caso entra em um novo patamar, recebe um novo grau de importância. E de que lado você acha que os Estados Unidos ficaram, hein? Será que eles ficaram do lado da Suprema Corte, da credibilidade da Suprema Corte brasileira, da credibilidade do Alexandre de Moraes? Ou os Estados Unidos ficaram do lado do Banco Central, que não tem politicagem ali no meio, que é a única instituição que está nadando contra a maré nesse caso das fraudes do Banco Master, hein? Pois é, os Estados Unidos escolheram ficar justamente do lado do Banco Central. Nessa quinta-feira, o juiz Scott Grossman, do Tribunal de Falências da Flórida, reconheceu a liquidação do Banco Master feita pelo Banco Central e bloqueou todos os ativos do Daniel Vorcaro lá nos Estados Unidos. Você entende o que isso significa, cara? Significa simplesmente que o STF e o TCU perderam, que o Dias Toffoli, que o Alexandre de Moraes, que o Jonatas de Jesus perderam e principalmente todo o esquema fraudulento perdeu. E agora não é mais somente o Banco Central brasileiro que está dizendo que o Master é uma fraude. É a justiça americana dizendo que sim, é uma fraude, que sim, está reconhecido e que os ativos foram todos bloqueados. E tem um detalhe extremamente importante que a velha mídia está esquecendo de falar. É que foi somente os Estados Unidos entrarem no jogo que o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, foi liberado para pagar os investidores que tomaram prejuízo no Banco Master. 41 bilhões de reais que estavam travados desde novembro de 2025, agora foram liberados. 1,6 milhão de brasileiros que estavam esperando, agora vão receber, a partir de semana que vem, o seu dinheiro, o dinheiro que estava travado lá, o dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito. Isso aqui foi uma coincidência? É óbvio que não, e eu vou te explicar o que está acontecendo e vou te explicar passo a passo. No dia 7 de janeiro, a liquidante EFB, escolhida pelo Banco Central para liquidar o Banco Master, entra na justiça americana pedindo reconhecimento da liquidação brasileira. O pedido é baseado no capítulo 15 da lei americana, que trata os processos de falência, de insolvência de estrangeiros. E o argumento foi muito simples: fraude massiva
12,2 bilhões de reais e vida extravagante de quem? Justamente do Daniel Vorcaro. E do outro lado, o Daniel Vorcaro tentando barrar de qualquer jeito essa liquidação e diz que é prematuro demais reconhecer a liquidação do banco. Por quê? Porque o TCU ainda está avaliando se o Banco Central foi precipitado ou não, ou seja, num total desespero do Daniel Vorcaro. E claro que ele está tentando aqui ganhar tempo para encobrir algumas coisas importantes, até porque 4 fundos investigados por ligação com o crime organizado aparecem em suspeita de fraude do Banco Master. Pois é, meu amigo, esses fundos integravam uma cadeia de transações estruturadas para inflar artificialmente ativos e permitir que recursos voltassem ao controle do dono do banco, justamente o Daniel Vorcaro, cara. Pois é, muita coisa ainda tá para aparecer e tudo isso caindo no colo do Daniel Vorcaro. E enquanto ele estava tentando barrar isso nos Estados Unidos, ele também estava montando uma operação milionária aqui no Brasil para atacar o Banco Central, que foi o projeto chamado Projeto DV, que é a sigla Daniel Vorcaro, né? Pagando influenciadores para criar a narrativa de que o Banco Central errou, que o TCU está investigando, que o Master é uma vítima do sistema. E olha só os valores, meu amigo. Contratos de até 2 milhões de reais por apenas 3 meses de publicação. 2 milhões para fazer vídeo defendendo o Vorcaro e atacando o Banco Central. Rony Gabriel, vereador de Erechim, com 1.400.000 seguidores, ele foi abordado por essa campanha. A proposta com uma remuneração milionária, condição assinar a confidencialidade com uma multa de 800 mil reais se esse projeto vazasse. O Rony assinou somente para descobrir ali do que se tratava e era justamente o Projeto DV. O roteiro já estava pronto, dizendo que o Banco Master cresceu rápido demais, acabou incomodando os grandes bancos e o Banco Central acabou se precipitando nesse caso. E não foi somente o Rony Gabriel. Juliana Moreira Leite, com 1.400.000 seguidores, também foi abordada. Paulo Cardoso, com mais de 4 milhões de seguidores, ele chegou a postar exatamente o que o Projeto DV pedia. E olha só a coordenação, meu amigo. Em apenas 36 horas, explodiram posts atacando o Banco Central. A Febraban detectou isso, detectou um volume atípico demais de postagens, todos no mesmo dia, o mesmo discurso, e não foi orgânico. Foi uma operação de guerra, uma operação paga. E agora vem a primeira pergunta. Por que o Vorcaro gastaria milhões e milhões de reais pagando influenciadores, hein? Por quê? Porque ele precisava criar uma narrativa pública favorável para pressionar o TCU a reverter a liquidação do Banco Master. A estratégia era muito clara. Primeiro, pagar influenciadores para atacar o Banco Central, criar um clima, né, de Banco Central errou, foi precipitado, pressionar o Jonathan de Jesus lá no TCU. O Tribunal de Contas questiona a liquidação do Banco Master. O Toffoli, lá do STF, usa esse questionamento do TCU para anular a liquidação. Esse era o plano, era muito claro e quase que funcionou. Por quê? Porque o Jonathan de Jesus, o ministro lá do TCU, indicado por Arthur Lira e investigado na Lava Jato, realmente ele abriu sim inspeção no Banco Central, pedindo aqui uma urgência máxima. Ele queria justamente reconstruir esse fluxo de supervisão. Queria saber se o Banco Central realmente analisou as alternativas menos gravosas e não descartou uma medida cautelar para suspender a liquidação do Banco Master. Ou seja, o esquema estava em curso, estava funcionando, os influenciadores pagos estavam sim criando a narrativa, o TCU estava pressionando, o STF estava de olho e o Vorcaro estava tentando barrar a liquidação nos Estados Unidos também. Mas aí, no dia 8 de janeiro, o juiz Scott Grossman, lá dos Estados Unidos, ele decide: o processo de liquidação brasileiro terá plena força e efeito, sendo vinculante e executável nos Estados Unidos contra todas as pessoas físicas e jurídicas, ou seja, todos os ativos do Banco Master, o Last Bank, Banco Master de investimento, o Master Corretora, tudo foi bloqueado e a partir disso ninguém pode vender, ninguém pode transferir, ninguém pode movimentar absolutamente nada. Tudo tem que passar pela autorização do liquidante brasileiro, que é justamente a empresa indicada pelo Banco Central para fazer a liquidação do Banco Master. E o Vorcaro perdeu o controle de tudo que tinha nos Estados Unidos, as suas mansões avaliadas lá em mais de 500 milhões de reais. Uma mansão de 100 milhões de reais comprada em poucos meses antes da liquidação foi bloqueada, condomínio de luxo de mais de 85 milhões, escritório
escritório de 2.400 metros quadrados no centro financeiro dos Estados Unidos, contas bancárias, tudo bloqueado. E o juiz foi direto no seu argumento. Por que eles bloquearam? Por fraude massiva e vida extravagante do Daniel Vorcaro. Ele citou que o Vorcaro transferiu as suas riquezas massivas para si mesmo à custa de credores e investidores. Citou que ele foi liberado da prisão no Brasil sob condição de usar a tornozeleira eletrônica. Citou que os questionamentos do TCU, do Tribunal de Contas, não têm poder de reverter o processo em andamento no Brasil, ou seja, a justiça americana esvaziou completamente a estratégia do Vorcaro e companhia. E não adianta mais pagar os influenciadores, não adianta mais o TCU questionar, não adianta mais o Toffoli fazer a cariação. Os Estados Unidos reconheceram a liquidação como legítima e quando os Estados Unidos reconhecem, o jogo muda de figura e entra em um outro patamar. E olha só que timing perfeito. No mesmo dia 8 de janeiro, no dia da decisão do juiz lá americano, horas depois da decisão, o Jonathan de Jesus vem a público para dizer que vai suspender a inspeção do TCU lá no Banco Central, aquela inspeção que ia fazer com máxima urgência, pois ela foi suspensa. Aquela liminar que ia reverter a liquidação do Banco Master não vai mais, porque os Estados Unidos entraram no jogo. E o jogo, como eu falei, mudou de nível, entrou em um outro patamar. Primeiro, porque valida internacionalmente a decisão do Banco Central, mostra que a liquidação foi feita dentro das regras do jogo, das regras de supervisão bancária e que não foi precipitada em coisa nenhuma, que foi técnica e não política. Segundo, porque impede que Vorcaro use os seus ativos dos Estados Unidos para se defender, para fugir ou para pagar advogados. Terceiro, porque abre caminho para cooperação internacional e a partir de agora, a Polícia Federal e o Ministério Público podem pedir provas dos Estados Unidos, podem pedir documentos, podem rastrear o dinheiro, você tá entendendo? E agora a caixa preta começa a se abrir. E quarto, porque manda um recado claro pro regime brasileiro, pra turma que quer proteger o Banco Master. Pare de tentar proteger esse banco que tem como gabinete jurídico a empresa da esposa do Alexandre de Moraes. E tem outro detalhe extremamente importante, que foi somente a justiça americana reconhecer a liquidação que o Banco Central liberou o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, para pagar as pessoas que foram prejudicadas pelo banco fraudulento, pelo Banco Master. No dia 8 de janeiro, no mesmo dia da decisão americana, o Banco Central autorizou o FGC a começar os pagamentos, 41 bilhões de reais que estavam travados desde o dia 18 de novembro, foram liberados 1,6 milhão de brasileiros que estavam esperando essa grana. Agora eles vão começar a receber esse dinheiro a partir de semana que vem. E esse é o maior acionamento do FGC da história do Brasil, maior do que o Banco Santos, maior do que o Banco Pan-Americano, maior do que qualquer coisa. E por que o Banco Central segurou esse dinheiro por 52 dias? Porque tinha pressão de quem? Do STF, tinha pressão de quem? Do TCU, tinha risco de alguém reverter a liquidação. Imagina se o FGC pagasse esse dinheiro e depois a liquidação fosse revertida, hein? Meu amigo, seria um caos jurídico, mas agora, com os Estados Unidos validando, não tem mais risco, a liquidação já foi reconhecida também internacionalmente, não tem mais volta, e aí é que entra uma pergunta que ninguém está fazendo. Será que o governo brasileiro já sabia que os Estados Unidos estavam de olho e queria entrar nesse caso? Porque olha só o timing, 7 de janeiro, liquidante pede reconhecimento nos Estados Unidos. 8 de janeiro, o juiz americano reconhece. No mesmo dia 8 de janeiro, o Jonathan de Jesus suspende a inspeção do Banco Central no TCU. No mesmo dia 8 de janeiro, o Banco Central libera o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, tudo no mesmo dia. Coincidência, hein? Ou coordenação? O que você acha? Bom, eu acho que o Banco Central sabia que os Estados Unidos iam validar e esperou o tempo certo para liberar o FGC somente depois dessa validação, porque com a justiça americana do lado do Banco Central, meu amigo, ninguém vai mais questionar. Infelizmente, o Brasil ainda depende demais de ajuda internacional, porque as coisas aqui não funcionam. Agora, o STF não vai mais questionar, o TCU não vai mais questionar, o Toffoli não vai, e o Vorcaro, sexta-feira, 9 de janeiro, a defesa dele nega ao STF ter contratado influenciadores. Ele diz que nega veementemente qualquer envolvimento ou de disseminação de fake news, mas, meu amigo, o projeto DV, as iniciais do Daniel Vorcaro, as mensagens
reportagens citam executivo grande, os influenciadores confirmaram e a Febraban detectou esse volume atípico de post, ou seja, não foi orgânico, foi uma operação paga e agora o Daniel Vorcaro tá ferrado, seus ativos foram bloqueados lá fora também, nos Estados Unidos. O Tribunal de Contas da União recuou, o FGC vai pagar, a Justiça Americana validou a fraude. E mais, a Polícia Federal está investigando a campanha dos influenciadores, porque pagar um influenciador para atacar uma instituição pública, meu amigo, criar narrativa falsa, isso pode ser associação criminosa, obstrução de justiça, difamação. O Vorcaro pode ser indicado também por mais crimes, além da fraude do Banco Master. E é por isso, meus amigos, que essa decisão americana ela é devastadora para o esquema. Não foi somente para bloquear ativos, foi para validar que a liquidação ela foi correta, foi para esvaziar a narrativa do Vorcaro, foi para impedir que o STF e o TCU revertam a liquidação e principalmente porque agora não é mais Brasil versus Vorcaro, é Brasil e Estados Unidos versus Vorcaro. E essa é uma guerra que ele não tem como ganhar e principalmente muitos nomes ainda aparecerão. Isso aqui é uma caixa preta que está somente começando a ser aberta. Pois é, meu amigo, o governo brasileiro está pianinho nesse momento, o STF agora também está pianinho, muitas águas vão rolar. Depois de tudo isso que a gente viu, agora chega o ponto mais pesado dessa história. PCC citado em investigação financeira, banco liquidado pelo Banco Central, contratos milionários envolvendo família de ministro, imprensa expondo, aliados calados. Isso tudo acontece por acaso? Alexandre de Moraes passou anos como a figura mais temida do país, mandou prender, censurar, mandou investigar. Mas agora pela primeira vez, como vimos nos vídeos aí, não é eu que estou falando, gente. Eu apenas reajo aqui àquilo que está acontecendo e àquilo que já está na mídia. Os holofotes estão virados contra ele. E aí vem a grande pergunta que ecoa em Brasília e o povo quer resposta. Xandão dessa vez realmente caiu? Ele pode acabar preso? Você acredita que esse escândalo ultrapassou o limite do que o sistema consegue abafar? Ou tudo isso vai morrer em mais um silêncio conveniente? Porque uma coisa é certa, quando o nome do PCC entra na história, quando a Globo entra para proteger ou para expor, e quando o Banco Central chama o Ministério Público, alguém perdeu o controle do jogo. E pode ter certeza que o fio da ninhada vai puxar muita coisa grande aí a respeito dessas investigações. Se você concorda comigo que o fim da linha está chegando, comenta aqui embaixo desse vídeo, vamos debater, porque se isso for até o fim, nada fica de pé. E claro, quanto mais nós falamos desse assunto, quanto mais nós reagimos, quanto mais nós mostramos, mais a verdade virá à tona. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo. Inscreva-se aqui, ative o sininho das notificações. Bora me ajudar a chegar a 700 mil inscritos aqui no canal rapidamente. E que em 2026 seja um ano abençoado para todos nós. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!